Abra sua Bíblia comigo, eu quero o Evangelho de Mateus, capítulo 13. E Deus nos abençoe. Mateus, capítulo 13, eu vou ler a partir do verso 47. Você achou? Diga amém. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores, arrastando-lhe para a praia e assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E para entender do reino, para entender das coisas do Espírito, nós precisamos dar ouvidos à tua voz. É por isso que eu me coloco atrás da cruz de Cristo, à sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. Mateus capítulo 13 é um capítulo muito especial. Jesus dedica todo o capítulo 13 para falar de parábolas. Se você voltar comigo, você vai ver. Ele começa com a parábola do semeador, e aí ele explica a parábola, ele fala da parábola do joio, ele fala da parábola do grão de mostarda, ele fala da parábola do fermento, ele explica a parábola, depois ele fala da parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, e então a gente chega na parábola da rede. Qual que era o intuito de Jesus, num só capítulo, falar tanto debaixo de uma linguagem figurativa? Fala tanto a respeito de coisas que eram do cotidiano, mas que ele precisava dar conotação espiritual para elas. Ele precisava que eles entendessem na profundidade o discurso dele. Ele não era um rei terrestre, ele não tinha aspirações para receber postos, não. Ele veio para cumprir um propósito do Pai, e todo o propósito do Pai tinha base no Espírito. Você está aí, diga amém. Então a primeira coisa que Jesus precisava fazer é revelar a eles o reino. Como que é feito o reino? Como que é constituído o reino? O reino é constituído em duas partes. A primeira, a Bíblia vai chamar de reino dos céus, e a segunda, a Bíblia vai chamar de reino de Deus. O reino dos céus fala de salvação. Toda vez que você lê sobre o reino dos céus, ele vai falar de salvação, ele vai falar de uma nova chance, de uma oportunidade através da pregação do Evangelho, de uma oportunidade que nos foi dada através da graça de Jesus, da conquista de Jesus na cruz do Calvário, para redimir nossos pecados e nos dar uma nova chance, uma nova vida. O fim de uma vida terrestre para dar nascimento a uma vida espiritual. E quando a Bíblia fala de reino de Deus, ela está falando de algo diferenciado, de algo que precisa ter esforço. Você não precisa fazer esforço nenhum para ser salvo em Jesus. Quais são as condições que a Bíblia fala a respeito de salvação? O que você precisa fazer para ser salvo? Confessar Jesus com a sua boca e crer com o seu coração. Você não faz nenhum tipo de esforço, você não precisa cortar o cabelo, você não precisa mudar de roupa, você não precisa tirar a tatuagem, você não precisa parar de falar palavrão. Por quê, pastora? Porque a salvação, a conquista do reino dos céus não mede esforços. Você só precisa de um posicionamento de fé.
Você crê com o seu coração, verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus. Alguém aqui tem dúvida disso? Então, quando eu creio que Jesus é o Filho de Deus, e que Ele cumpriu todo aquele propósito para me dar vida, e me entregar a salvação, e eu confesso isso de forma verbal e audível, é por isso que é importante a confissão na igreja, para que a gente tenha testemunhas, e o céu também. Aí ele diz, ok, agora eu vou chamar você de filho, você não é mais criatura de Deus, agora você se torna filho, e como filho você tem direito à minha herança. O problema é que do reino dos céus para o reino de Deus tem uma caminhada. E a Bíblia diz que todo mundo que vai em busca do reino de Deus precisa se esforçar. O reino de Deus é conquistado então é diferente do reino dos céus. Você não fez nada para ser salvo. Aliás, você não merecia nem ser salvo. Foi pela graça, pelo amor e pela compaixão de Jesus. Mas o reino de Deus é esforço. É um esforço, é uma habilidade de transformação diária. É um comprometimento. Aí sim, onde eu vou ter que mudar minhas vestes. Aí sim, onde eu vou ter que parar de falar palavrão. Aí sim, onde eu vou ter que me esforçar para me comprometer com coisas que alegram o espírito e o coração de Deus. Você está aí? Diga amém. Então Jesus passa essas parábolas todas de Mateus capítulo 13, tentando fazer eles entenderem que a conquista do reino, ela é progressiva. Primeiro você ganha salvação. Depois você entende que precisa morrer e nascer de novo. E aí você diz, opa, chegou minha hora de descer as águas. E se você ainda não desceu, chegou a hora. Aleluia! Aí a gente entende, esforço, a gente está se esforçando para mudar. Aí depois do batismo a gente começa a trabalhar a nossa vida. Você diz, eu não posso mais estar naquele lugar, eu não posso mais fazer determinadas coisas, eu não posso mais me comprometer com coisas que eu fazia no passado, porque isso não alegra o Espírito de Deus. Você está se esforçando para conquistar o reino. Mas observa o que ele diz no capítulo 47, no versículo 47. Ele diz, o reino dos céus é ainda semelhante. Por que ele diz é ainda? Porque ele está falando do reino, né? Em todo o capítulo 13 ele está falando do reino. Então ele diz, eu vou continuar falando do reino. Vou te dar outro exemplo. Ele diz, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede de pesca, que lançada ao mar, recolhe peixes de toda... Então olha o que ele está dizendo. Assim, então vamos repetir. O reino dos céus é salvação. Repete comigo. O reino dos céus fala de salvação. Diga, o reino de Deus fala de transformação, de poder. Então ele está falando a respeito do reino dos... Ele diz, o reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar. E essa rede apanha toda a espécie de peixes. Então ele está dizendo, assim é a salvação em Cristo Jesus. A rede é o instrumento que o homem lança sobre as águas para pegar peixes. Qual é o instrumento que Deus tem lançado sobre nós para nos atrair a Ele? O Evangelho de Jesus, a pregação de Jesus, a palavra de Jesus que chega até mim e você, dizendo, olha, Jesus tem o poder de mudar a história da sua vida. Jesus tem o poder de transformar você. Jesus tem poder de perdoar seus pecados. Não importa a vida do passado. Se você quiser, Ele dá o start. Você começa tudo de novo hoje. Porque só Ele tem esse poder e propriedade. Então, o Evangelho tem sido a rede que Deus tem jogado sobre a terra para pegar toda espécie de homens. Toda espécie deles, os feios, os baixinhos, os altos, gordinhos, né? Os cheios de tatuagem, os todos furados, os todos cheios de cicatriz, de tanto que caíram, que fizeram arte quando era pequeno. Os que têm marcas pesadas, porque
já estiveram presos, já cometeram delitos perigosos. Essa rede não faz acepção de pessoas. Ela é lançada sobre o mar e quando ela vem sobre as pessoas, ela trai essas pessoas. Toda espécie de pessoas. Não tem diferença. A rede não faz acepção. A rede não faz. Ela não tem a propriedade de escolher quem entra nela ou quem não entra. Então deixa eu começar pregando para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Para de ser impedimento para quem quer cair na rede de Jesus. Ah, você não acha que não é hora de você vir para a igreja, não. Porque você precisa mudar alguma coisa. A rede não escolhe quem ela encontra. A rede só atrai. A rede só traz para a praia. Essa é a função da rede. A rede é lançada por Deus através do Evangelho de Jesus e traz as pessoas para mais perto dele. Daí para frente é outra história. Então, a rede é lançada e ela atrai todas as espécies de peixes possíveis. Quantos aqui já tiveram a experiência de pescar sem seu Thales? Então você já viu que às vezes você puxa uma rede tão pesada, mas ela tem mais pedra, ela tem mais, sei lá, planta, sujeira do que peixe de verdade, né? Porque na hora que ela é lançada, ela não é programada para fechar só quando ela tiver peixes bons dentro dela. E o Evangelho é assim, ele alcança os 4 cantos da terra. E essa rede é para todos. É por isso que é impossível hoje você dizer assim: pastora, será que ainda existe gente que nunca ouviu falar de Jesus? Se fosse uns anos atrás a gente até podia dizer, mas amigo, hoje com a tecnologia a rede está alcançando os mais profundos oceanos. A rede tem chegado a lugares completamente improváveis. Eu recebi hoje de manhã de presente uma caixa de tâmaras que eu vou fazer a graça de compartilhar com as minhas pastoras amadas. Do Emirados Árabes. Pessoas que estão se reunindo para ouvirem a palavra de Jesus lá. A rede chegando onde nunca chegou. A rede não faz acepção de pessoas. O problema é que a vida no Espírito não pode ser baseada só na rede. Nós estamos ficando envaidecidos porque temos dito: nossa, o Evangelho tem alcançado multidões, louvado seja Deus por isso, mas a parábola não acabou. O reino não se resume apenas em lançar redes. Deus não quer apenas que você seja salvo pela graça, pela misericórdia e pela compaixão. Deus espera observar a transformação em você. Deus espera observar coisas diferenciadas em você. Ah, pastora, fala bobagem não, eu vou te provar em Mateus capítulo 13. Lê aí. E ele diz, versículo 48. E quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia. E sentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam. Então eles arrastam essa rede para a beira da praia e começam a separar. Agora, se você perguntar para o Thales, que é pescador, qual é o peixe bom para você? Ele vai dizer, o grande, o que tem bastante carne. Peixe pequeno a gente gosta de guardar para ser isca de novo, não serve para mim. Porque quando eu pesco, meu alvo são os peixes grandes, meu alvo são os peixes que a gente está acostumado a comer, sim ou não? Pois é, mas Deus não faz assim. A Bíblia vai dizer para nós que até para escolher o peixe Deus ensinou o homem. Quem determina aqui, quais são os peixes bons ou quais são os peixes ruins, não é a opinião do homem. Deus não pede a opinião do homem. Escolhe qual que você acha que é digno de comer e qual que você acha que tem que ser jogado fora. Ele diz, não. Ele diz, em Levítico, nós vamos botar aí. Ele diz assim, eu vou dizer para você quais que são bons e quais que não são. Porque você precisa saber as minhas escolhas. Então vira para esse irmão e fala com ele assim, com todo amor e delicadeza, em nome de Jesus. Nunca será
sobre o que você acha. Sempre será sobre a vontade de Deus. Põe para mim, por favor. Olha o que diz Levítico. Levíticos, capítulo 11, verso 10, a partir do 9, olha lá. Deus falando: de todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes. Então está dizendo aqui, ó, eu vou dizer quais são os bons para comer. Eu vou te dizer quais são os bons. E ele diz: todo que tem barbatanas e escamas, nas águas, nos mares e nos rios, esses comereis. Então olha o que ele está dizendo. Quer saber qual peixe é bom para você? Os que têm escama e barbatana. Estejam ele nos rios, água doce, ou nos mares, de água salgada. Mas todo que não tem barbatanas, nem escamas, nos mares e nos rios, todo réptil das águas e todo ser vivente que há nas águas, esses serão para vós. Ele está dizendo, esses não servem. Só vai servir, só é bom para mim, os que têm escamas e barbatanas. Os que não têm escamas nem barbatanas não são bons para mim. E eu vou enxergá-los como abominação. E eu quero que vocês enxerguem também. Ser-vos-ão, pois, por abominação da sua carne não comereis, e abominareis o seu. Todo o que não tem barbatanas ou escama nas águas será para vós. Então volta comigo lá para o texto de Mateus. Olha o que ele diz. E quando já está cheia, 48. Os pescadores arrastam para a praia e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins. Como que eles fazem essa escolha? Esses pescadores estão aonde? No meio do mar da Galileia, na beira do rio Jordão, diante do mar Mediterrâneo, Israel. Jesus está falando de conterrâneos. Jesus está falando de pessoas, estava pregando para os apóstolos. Estava falando de gente como Pedro. Gente que o Pedro, que na hora que arrasta a rede, jamais escolheria um peixe sem escama e sem barbatana. Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque ele conhece a vontade do Deus dele. Ele conhece o que agrada ao Deus dele. Então ele jamais escolheria peixes desaprovados pelo Senhor. Você está aí, diga amém. Então vamos entender essa bagaceira. Põe para mim, Felipe, por favor. O que é a escama? A escama é cada uma das lâminas finas e com reflexos que reveste a pele de muitos peixes. Põe a foto para mim. Então escama é essa camada superior, né? Que blinda esses peixes e que dá um trabalho danado para comer, né? Que a gente tem que limpar tudo, né? Mas Deus diz assim, se você tiver que escolher para comer, é esse aí que eu quero. Ele tem que estar totalmente coberto dessa película. E qual que é a função dessa película? Põe para mim, por favor. Não? Tá aí não? Tá ótimo. Qual é a função dessa película? Proteger todo o corpo do peixe contra contaminação e toxinas. Então ele blinda o peixe. O peixe pode nadar em águas puras. O peixe pode nadar em águas contaminadas, que não vai interferir na estrutura interna dele. Não vai intoxicar a sua carne, não vai contaminar a sua carne, porque existe uma blindagem externa que o protege. Você está entendendo? Diga amém. Bota para mim, por favor, agora a barbatana. E o que é a barbatana? Órgão formado por uma membrana e pelo esquelético, ósseo ou cartilaginoso que o sustenta, com uma função propulsora e estabilizadora na locomoção dos peixes. Então, o que ele faz? É uma estrutura que tem características importantíssimas. Primeiro é que ele dá sustentação ao peixe. O que deixa o peixe sustentado debaixo daquelas águas é o poder da barbatana. Segunda característica,
Ela tem função propulsora. O que significa isso? Ele traz força. Ele empurra esse peixe para frente. Como o motor do avião empurra o avião para frente, a barbatana tem a função de empurrar o peixe para frente. E outra função, ela é estabilizadora. Um peixe que tem barbatana, ele não nada assim, ó. Ele tem estabilidade. Por mais que as ondas, por mais que exista uma frequência do mar forte, debaixo de água, ele tem estabilidade. Você está pegando? Diga amém. Põe a foto para mim. Chama barbatana, que parece uma barba, parece um... Tem uns camaradas que usam uma barba assim, né? Que parece umas barbatanas. Olha lá, é aquela parte de cima. Essa parte aqui de baixo é chamada de nadadeiras. É onde ele faz a força natural, os seus bracinhos. Mas o que dá sustentação, estabilidade e força para ele ir para frente são as suas barbatanas. Esse tem uma no peito, em cima, e tem uma aqui também na cauda, junto à cauda. Então, observa que Deus disse assim: se você vai pescar, aprenda. Você só pode comer peixe com escama e peixe com... vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, agora você sabe que Deus escolheu peixes com escama e com barbatana. Continua lendo comigo, por favor. Versículo 49. Ele diz assim: assim será na consumação do século. Então, ele primeiro traz a parábola. Agora ele traz a revelação dela. Agora ele diz: você quer saber por que eu estou te explicando isso? Por que eu estou contando essa história? Eu vou te revelar. E aí ele diz: assim será na consumação do século. Sairão os... Então ele começa a dizer que não é mais os pescadores que vão botar no cesto os peixes com escama e com barbatana. E vão deitar fora os que não têm essas características. Ele está dizendo que quem vai fazer essa separação agora são os anjos. E ele diz assim: e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger. Então vamos entender essa parábola. Jesus estava dizendo: o reino dos céus é como uma grande rede. A rede é o instrumento. A rede é o que é lançado ao mar para pegar toda espécie de peixes. E toda palavra pautada no evangelho de salvação alcança toda espécie de peixes. Homens e mulheres, certos e errados. Toda espécie de peixes são encontrados por essa rede. Mas quando ela é trazida até a praia, começa a haver uma separação. Não basta ser encontrado pela rede. Vai chegar a hora que você vai ser arrastado para a praia. E na beira da praia vai haver uma separação, uma qualificação. E aí a minha pergunta para você nessa noite é: que tipo de peixe você é? Será que Deus tem olhado para você e tem encontrado em você características que Ele pode dizer: esse está conforme o meu gosto, a minha vontade, e eu tenho chamado ele de justo? Ou você é do tipo que Deus tem olhado e diz: não tem nada a ver com as características que eu digo que eles têm que ter. E eles, para mim, têm que ser abominação, como tem que ser para vocês. E coloque eles no outro cesto, e eu tenho chamado eles de maus. Porque estão em desacordo com a minha vontade. Então deixa eu pregar para você nessa noite na autoridade do nome de Jesus. Nós fazemos festa quando a rede é lançada. Nós nos alegramos quando a rede é lançada, porque Deus vai trazer essa rede para nós. Deus vai mostrar uma quantidade enorme de peixes que virá. De toda espécie, de todo tipo, com marcas, sem marcas, perfeitos, não perfeitos. O problema é que o evangelho não acaba aí. A instituição e a pregação da Bíblia Sagrada não acaba no manifestar da rede.
E o que tem doído o meu coração é que hoje nós temos uma igreja pautada só em propagação de lançar rede. Mas ninguém começa a conversar mais com as pessoas a respeito de ter barbatanas e escamas. Ninguém mais se preocupa em chegar e dizer, ok, você foi encontrado pela rede, louvado seja Deus, mas cadê as suas barbatanas? Cadê as suas escamas? Pastor, o que isso significa? A escama, meu querido, nada mais é do que a tua armadura no Espírito. A tua decisão de não se contaminar. A escama, ela protege o peixe de contaminação de qualquer toxina. É Deus dizendo, não é o ambiente que te contamina. Você pode estar em qualquer lugar. Você pode estar em contato com qualquer pessoa. Se você tiver escama, a toxina não entra em você. Se você tiver escama, o pecado não te corrompe. Se você tiver escama, você não vai se tornar como aqueles que estão errando. Por quê? Porque tem escamas sobre você. Te protege, te defende, te blinda. Não adianta ser peixe resgatado pela rede se você não aprender a desenvolver escamas. Onde o teu corpo começa a ter uma experiência de escolha. Por que eu preciso ser um peixe com escama? Porque sem santificação ninguém vai ver a Deus. Se não tiver blindagem sobre você, se não tiver armadura que te defenda, você vai ser pego e lançado no outro cesto. Por quê? Porque não tem blindagem, é altamente contaminado. Qualquer coisa te corrompe, qualquer coisa contamina a sua essência. Você perde as suas propriedades, seus valores nutritivos, porque a toxina te corrompe. Ela te destrói por dentro. E só tem um jeito de você evitar isso. Ser revestido de armadura. Ser revestido onde, amigo, o seu interior está protegido. Ninguém, eles podem me calar. Eles podem me cegar, como fizeram com Sansão. Eles podem cortar os meus cabelos, roubar a minha força. Mas ninguém rouba a minha alma. Ninguém rouba a minha escolha de adorar ao Deus vivo. Aleluia! E é o texto que diz em 1 João 4, põe para mim. Isso, diz assim, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós, do que o que está, se tem escamas, maior é o que tem aí dentro. Não importa o que o mundo te promova, não importa o que o mundo diga que pode fazer, que pode acontecer, que pode te dar as promessas que ele diz. Aqui, ó, está dentro de você. Tudo o que você precisa maior é o que está em você do que o que está lá fora. Você está protegido, você está selado, você está guardado pela poderosa mão de Deus. Por que nós estamos perdendo? Hoje tem mais igreja fora da igreja do que dentro da igreja. Um bando de peixes que foram arrastados pela rede, mas não aprenderam a desenvolver escamas. Aí fica um mês e meio, aí encosta com outro que também não tem escama, e aí começa a trocar toxinas. Começam a se perder em propriedades. E quando vai ver, quando chega diante da mão dos anjos, ele vai olhar e diz, teve tanto tempo para desenvolver escamas. Eu não estou falando de um peixinho que nasceu ontem. Eu estou falando de crente que vem no domingo, que vem na quarta, que ouve a palavra, que participa de célula, de discipulado, que tem alimento, que é cuidado, não desenvolve escama porque é safado. Não desenvolve escama porque gosta de estar lá encostado com o outro que não tem escama igual a ele. Gosta de estar vivendo a vida de qualquer jeito. Eu sou de Jesus, mas deixa a vida me levar. Vai! Vai ver em que cesto o anjo vai jogar você. Você precisa desenvolver escamas para se proteger. Para proteger a sua alma, o seu coração.
Pastora, mas Deus não falou de escama, Deus falou de que mais? Barbatana. Um elemento importantíssimo, que traz equilíbrio, que traz força, que sustenta. Deus está falando de quê, irmão? Deus está falando de quê? Deus está falando do poder do Espírito. Deus está falando de crente que é alimentado pelo Espírito. Quando ele pensa que ele está mal, Deus diz para ele assim: presta atenção aqui, ó. Você tem barbatana, eu estou te sustentando. As águas podem te empurrar, a maré pode ser contrária. Olha como eu empurro você para frente. Olha como com as suas nadadeiras só você não consegue. Você só avança se você tiver a minha porção do Espírito com você. Que nos dias das marés difíceis se sustenta. Nos dias que você estiver perdido e sozinho, eu te dou estabilidade e equilíbrio. Tinha tudo para se desesperar. Não se desespera. Por quê? Aqui, ó. Tem o barbatana. Quando todo mundo acha que acabou, ela sacou, ela começa a balançar. E ela diz: deixa o mundo virar de avesso. Eu sou a tua mão, que te sustento e que te equilibro. Eu quero tanto alcançar, eu quero tanto conquistar coisas, eu quero tanto poder viver experiências poderosas, mas tem hora que as minhas nadadeiras ficam cansadas. Porque parece que eu nado e não saio do lugar. Isso é característica de peixe sem barbatana. Peixes com barbatana vão encontrar todo o propósito de Deus. Por quê? Porque é Deus que os impulsiona. Deus diz: vai. Ele diz: eu vou te botar lá. Não é pela força do teu braço, é pelo meu poder. Vai! Alcança, conquista, desfruta, mas não é pelo bracinho pequeno, é pelo poder da barbatana, é pelo poder do Espírito de Deus. Agora você entende por que não basta você ser alcançado pela rede? Você vai chegar na praia. Eles vão começar a olhar você. Crente salvo há 15 anos sem escama. Tudo mexe com ele. Tudo rouba a paz. Nada tá bom. Não se fixa em nada. Dá uma olhadinha discreta assim, ó. Vê se esse irmão tem escama. Passa a mãozinha no braço dele. Se tiver áspero, louvado seja Deus. Casca dura. Crente sem barbatana é crente sem direção. Parece o Nemo no desenho. Nada, não sai do lugar. É bonitinho, mas não sai do lugar. Pode ter muita gente achando você engraçadinho. Mas você está indo para onde? Quem tem te sustentado? Quem tem trazido equilíbrio sobre a tua vida? Quem tem te dado força quando você não tem mais forças? Quando chegar a hora, nós vamos ser analisados e seremos depositados em cestos. E eu não vou ser cobrada por bajular peixe que cai na rede. Eu não vou ser cobrada por alguém que contabiliza os peixes que caem na rede, mas não tem preocupação em ensiná-los a desenvolver escamas e barbatanas. Eu não.
Porque eu sei exatamente o que Jesus Cristo quis dizer. O reino, a salvação não mede esforços, mas não se engane. A transformação precisa sim de um esforço diário. De escolhas e decisões precisas que vão ajudar você a viver e experimentar tudo o que Deus tem. Vira para esse irmão que está do seu lado e diga para ele, em nome de Jesus, eu quero ter, a partir de hoje, escamas e barbatanas, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Chamar os oficiais aqui à frente, por favor. Eu não sei o dia que os anjos vão descer com as cestas. A Bíblia fala de um juízo final. De um tempo onde todos serão medidos. E serão definidos como maus ou como justos. Não podemos negligenciar. Se a rede te alcançou, louvado seja Deus. Desfrute desse amor, desfrute dessa graça, desfrute desse perdão. Mas, amigo, eu quero te fazer um convite nessa noite. Vamos desenvolver escamas. Vamos desenvolver barbatanas. O mundo jaz do maligno, o mundo é ruim. As coisas que estão lá fora e o que está se promovendo contra a igreja é horrível. Os planos de destruição estão prontos contra as famílias, contra as nossas crianças. O plano de imposição de drogas, de acesso a todas essas coisas que nos contaminam, está pronto. E se nós não tivermos escama, seremos contaminados. Nossa casa, nossos filhos. Se você não aprender a ser dirigido pelas barbatanas do Espírito, você vai afundar. Você não vai ter estrutura para aguentar. Você não vai ter força para continuar. Mas se você tiver escamas e barbatanas, eu estou te prometendo, existe um cesto separado para você. Um cesto de louvor e de honra. Onde Deus vai honrar cada escolha e cada decisão que você tomou para se tornar esse peixinho aprovado por Deus.